Bem, pessoal, hoje eu estou aqui para falar com vocês, né, sobre os perigos de uma realização de uma atividade onde o trabalhador ele não é bem formado, né? Como a gente sabe, as estatísticas têm apontado aí um aumento significativo no número de trabalhadores que têm se acidentado, né? Principalmente, dentre as causas, a gente tem verificado o que é o descumprimento ou desconhecimento dos padrões de execução. E isso tem acarretado aí altos índices de acidentes graves, com afastamentos longos, e inclusive até com a morte de certos trabalhadores, né? É lamentável a gente, infelizmente, identificar esse tipo de coisa ainda, mas isso às vezes a causa, como a gente está falando, é a questão da formação do trabalhador. Então o que é formação? Formação é absorver conhecimento. E quando você absorve conhecimento, você acaba tendo responsabilidade em cima daquele conhecimento que você adquiriu. Então, de forma clara e tentar ser objetivo com vocês, o que seriam definições como habilitação, capacitação e, por fim, o processo de autorização para o trabalho. A habilitação é a formação da pessoa através de uma instituição de ensino oficial, né? Pode ser uma faculdade, uma escola técnica e assim por diante. Então, depois que a pessoa termina aquele curso, ele passa a ser um profissional que, depois do registro, passa a ser habilitado para realizar a atividade. Mas, às vezes, a atividade que ele realiza é uma atividade que necessita de uma capacitação extra. Então, se ele for um engenheiro eletricista, ele tem que fazer um curso de NR10 básico, ou NR10 CEP. Se ele vai trabalhar em altura, como técnico de segurança, ele tem que fazer um curso de altura. Se ele é um eletrotécnico, vai para a área confinada, ele tem que fazer um curso de espaço confinado e assim por diante. Então, geralmente os cursos de capacitação são cursos normativos, né? Que dão ali as diretrizes para realizar a atividade. Por fim, depois de realizar esse processo de capacitação, ele recebe as devidas autorizações, que aí é dado por uma pessoa responsável da empresa, através de documentação, que pode ter anexos como trabalho a quente, APRs, OS e assim por diante. E esses documentos eles têm que serem todos arquivados, e alguns chegam até 5 anos de arquivamento, para comprovação de uma posterior problema, alguma coisa que a empresa precisa comprovar, está ali aquele documento informando que ele foi autorizado para aquilo. Então é importante, é muito claro que o trabalhador esteja com o seu treinamento em dia, é importante que ele só comece a exercer a atividade depois de assinar, de compreender e de entender todos os documentos que ele está assinando. Não é só chegar, entregar o documento, mandar ele assinar e ter algum risco ali adicional, e ele é direito dele, inclusive, saber dos riscos que está inserido para realizar a atividade. Então, o que cabe com isso tudo? A empresa ela pode, né, e deverá até ser punida se for verificado as questões de omissão, né, sobre os procedimentos de segurança. Inclusive, é muito claro, na Academia Brasileira de Letras Jurídicas, diz lá uma citação simples e clara, que diz que a responsabilidade parte de alguém de responder por negócio jurídico ou ato ilícito. A diferença entre a responsabilidade civil e a criminal é que a criminal impõe cumprimento de pena estabelecida em lei, inclusive dentro do próprio Código Penal, né? Enquanto a atividade, a questão civil, ela acarreta ao trabalhador, né? Ela acarreta ao empregador o pagamento de indenização por dano causado. Então o trabalhador vai receber, ou a família do trabalhador vai receber indenização, e vai ser indenização imposta à empresa. Tá? Então é importante o trabalhador estar ciente de todos os procedimentos que vão fazer. A gente sabe muito bem que até a própria norma, até a NR35 também, ela é muito clara, ela fala que também o trabalhador, a empresa deverá promover a formação em loco, ou seja, dentro da atividade, né? Para que o trabalhador realmente venha exercer a atividade com segurança, né? E uma coisa que todos sabem, eu sou instrutor da Qualitar, e vou dar o exemplo do curso de trabalho em altura. Quando a gente vai ministrar o curso de trabalho em altura, uma das coisas que a gente já tenta saber da empresa é qual é o ramo que ela trabalha, né? Claro, quando a empresa é desconhecida, mas a gente recebe empresa do ramo da eólica, da industrial, da construção civil e da petrolífera. A gente não pode dar o treinamento igual para todo mundo. O treinamento tem que ser focado. Então é uma coisa que, inclusive, as nossas aulas são dessa forma.
Elas são direcionadas para a atividade que a pessoa vai, o trabalhador precisa receber. Então assim você consegue dar os subsídios, pelo menos mínimos, porque a carga horária ela é bem restrita para o trabalho, e ali você passa os conhecimentos com relação a equipamentos, né, aos procedimentos, o que vai fazer e tudo. Né? A gente não pode ir fora do que a norma está falando. Eu não posso pegar um trabalhador de trabalho em altura e dar um treinamento para ele, se ele é da construção civil, ensinar para ele como é que clipa um trava-queda que cabe dentro de um trilho de uma turbina eólica. Eu não posso pegar o trabalhador da eólica e ensinar para ele como é que ele vai fazer a transferência de ancoragem de um andame suspenso para o piso da edificação. Né? Isso são ramos diferentes. Então, se eu ensinar um da forma do outro, ele vai receber um treinamento de altura, vai estar capacitado no papel, mas não vai saber realizar a atividade. E é como a gente já falou no começo, é o desconhecimento e o descumprimento dos padrões de execução. Então ele não vai saber, né? E a empresa, ela é liberada, né, para dar o treinamento, mas na realidade não está focando o seu treinamento, não está focando o treinamento para a atividade que a empresa que a contratou necessita. Né? Então é importante deixar claro para vocês que o treinamento tem que ser focado, não só sempre pesquise, quando você for procurar um curso para você, de capacitação, de formação, de habilitação, seja qual for, se aquela formação ela é focada para o que você necessita. Não faça um treinamento sem que haja realmente o cumprimento dos padrões, o cumprimento do que está exigido na norma, nas NBS, nas normas internacionais, que às vezes são necessárias a gente fazer uso, apenas por questões de preço. Né? Às vezes o barato sai caro. Claro que a gente entende que existem situações que realmente a gente tem que levar em conta o preço, mas não é toda a situação. O treinamento ele tem que ser um treinamento focado, ele tem que dar o subsídio, ele não tem que ser barato, ele não tem que atender necessidade de quem precisa de coisa rápida e barata. Ele tem que atender às necessidades de segurança, né? E claro, se você pode otimizar o preço junto com a capacitação, melhor ainda, né? A gente não pode diminuir a qualidade de um treinamento por questões de atender uma demanda única e exclusiva de classe, tá? Então esse foi o meu recado para vocês hoje. Sempre foquem na segurança, prestem atenção nos inícios e fim de trabalho. Com relação aos acidentes, são nessas horas, no início e no fim, que acontece a maioria dos acidentes. Foquem o treinamento, foquem a segurança, tenham medo da atividade que vocês estão fazendo. Quando você tem medo, você respeita o perigo, respeita o risco, você sabe que pode acontecer qualquer coisa ao mesmo tempo, e a gente tem que estar o tempo todo preparado para que venha numa situação até de acontecer um acidente, você está pronto, já aguardando ali os procedimentos para realizar a atividade. É uma coisa que eu falo para todo mundo. Segurança do trabalho para mim não é EPI. Segurança do trabalho para mim ele tem 3 vertentes. É pessoa, é procedimento e é equipamento. Se a pessoa estiver bem de saúde, se a pessoa estiver bem capacitada, bem formada, com o procedimento que precisa, tá, para realizar aquela atividade, e essa atividade necessitar de um equipamento específico, que ela tiver esse equipamento, você pode ter certeza que se vem acontecer um contratempo, ela não vai sofrer um acidente que venha afastar do trabalho, certo? Então, pessoa, procedimento e equipamento, tá? Fora isso, um abraço para vocês e até a próxima.